E é isso aí, gente. O Pod Elô com um bate-papo hoje daqueles que eu amo de paixão, porque eu gosto de conversar de soluções que envolvam criatividade. E por isso que o papo hoje é sobre marketing. E quando a gente vai falar de marketing, quem veio fazer com a gente esse bate-papo assim para contar muitos segredos, vai contar muita história, vai contar como as coisas acontecem no mercado, é ele, Gabriel Lima, da WG6, essa que é uma agência de marketing que vem fazendo aí uma história muito importante do interior paulista. Que bom você aqui comigo no Pod Elô, Gabriel. Tudo bom? Tudo, você. Fico muito feliz de estar aqui. A gente bater esse papo aí vai ser interessante. Gabriel, você está muito jovem. Eu sei que hoje em dia a idade a gente engana, né? Porque tem de tudo, harmonização, tem formol que a gente toma de pouquinho, né? Mas você é um cara jovem para estar numa área que parece que tem muita tendência, tem muita tecnologia. Então, acho que a matemática fecha. Mas me conta, como que, de repente, você resolveu movimentar essa área do marketing? Como é que tudo começou? Antes de começar a WG6, como é que foi essa sua paixão? Na realidade... Ou esse empurrão, né? Tem uma história que é assim, né? Na realidade, a minha história, ela vem... de eu sempre querer trabalhar desde muito cedo, né? E eu comecei dando aula, né? E aí eu vi que o mercado ele veio muito começou a ter muita questão de marketing. Na época não tinha nada de rede social, essas coisas estavam começando ainda, na época ainda era Orkut ainda. Sim. Na época, né? Então você é antigo. Não, gente, não, me engana bem. Tem um chão já. Que ocorreu nesse meio tempo, né? Comecei a dar aula, começou a surgir essas questões que entrou um pouco do marketing na minha vida, mas eu ainda trabalhava para os outros, né? E aí chegou um momento que eu falei, não, eu preciso começar a colocar em prática, né? Eu vi que eu precisava ir além, que as empresas não estavam indo além. Né? E eu não gostava de ficar só ali parado, fazendo aquilo ali. Eu queria estar no mercado, eu queria estar entregando mais do que as outras empresas onde eu trabalhei, que não necessariamente era voltada só para o marketing, fazia. E aí eu comecei essa batalha, né? Inclusive sem dinheiro nenhum, sem nada, batendo de porta em porta. Tudo isso aqui em Ribeirão que você imaginar, desde centro, as avenidas principais, indústrias aqui de Ribeirão Preto, indústrias de Sertãozinho. Eu, com uma mochilinha aqui nas costas, aqui, bati de porta em porta, buscando trazer soluções para essas empresas. Uhum. Né? Nesse meio tempo, criei guias de compra, comecei a tentar vincular isso à agência de marketing, e aí a vida foi andando. Né? Graças a Deus deu tudo muito certo. Hoje a gente atende o segmento industrial, né? Justamente muito por conta desse passado que eu bati nessas portas. E a gente atende também vários outros segmentos, como o segmento da aviação, segmento de alto padrão também, em alguns casos, comércio também. A gente atende de tudo. Mas hoje o nosso maior segmento que a gente atende é a indústria e alguns segmentos mais voltados para o alto padrão. Quando você conta a sua história de bater de porta em porta, eu imagino que assim, essa é uma das vantagens quando a gente pensa em empreender, que é trabalhar comercialmente, né? Ser a força comercial da sua marca, né? E eu não sei você, mas a gente sempre ouve que as pessoas tendem a querer terceirizar essa parte e gostariam de ficar só com a operação, né? Eu preciso arrumar quem vende, eu preciso... Como é que, de repente, para você, que tem na prática a experiência de ter batido de porta em porta, tirando o perrengue, porque é muito chato quando a gente ainda não tem aquela credibilidade, né, de ser recebido de porta aberta, de ter aquela história da indicação, como é hoje, quer dizer, as pessoas vão te indicando, né? Você já vai entrando, o cliente já entra em contato com você por indicação de outro cliente, né? Como que você, naquela época, percebia que também era um diferencial seu em relação ao mercado? Um cara jovem, mochilinha nas costas, mas você bateu de porta em porta. De onde que você tirou isso? Você viu alguém te ensinou? Como é que foi essa sacada do voo de porta em porta? Doa quem doer. Eu só tinha uma alternativa na época. E foi a alternativa que eu fui seguir, né? Não tinha rede social, divulgação antigamente era panfletagem, então eu só tinha um caminho para percorrer e uma única forma de percorrer, porque eu não tinha network na cidade, né? Era muito novo, isso daí eu já tá com uns 19 anos, então sem network, sem indicação, a única alternativa que eu tinha era essa.
E, óbvio, né? Sofri muito problema em parecer novo, em estar novo no mercado, CNPJ novo, tudo novo. Então, foi uma batalha que demorou muito tempo para percorrer, né? Mas aquilo, tudo que a gente faz com constância e faz bem feito, uma hora se torna... a gente chega onde a gente quer chegar. Óbvio que nunca vai chegar onde quer chegar, porque a gente sempre está evoluindo. A gente está além, né? A gente e quer buscando mais, além. Né? Então, o que eu sempre falo, isso aí desde a época, desde 2013, eu falo o seguinte para todo cliente: eu estou aqui para ser a sua solução, não o seu problema. Então, quando você contrata alguém, seja qualquer tipo de prestador, a gente quer que ele resolva o problema, não que ele seja mais um problema dentro da operação. Né? Por mais que, às vezes, aquele prestador está te entregando aquilo ali, mas, ao mesmo tempo, ele está te tirando problema. Então, uma coisa que eu sempre trago na agência é que a gente atende tudo. Tudo que ele precisar, quando a gente fala referente a marketing, a segmento da uma parte comercial e parte de produção, a gente atende. Então, a gente sempre está ali em volta do cliente, trazendo soluções para ele. Quando você está falando sobre os seus serviços, é uma questão importante porque são aspectos, né, daquilo que o mercado ganha quando você se posiciona com a sua empresa. A WG6 se tornou WG6 por quê? Como é que surgiu esse nome? Conta pra gente. Esse nome, na realidade, era para ser WG, né? Por conta, uma homenagem ao meu avô, chama Wilton. Felizmente não está mais com a gente. Então, uma homenagem que eu queria trazer para ele lá na época. E como WG a gente não conseguia, a gente colocou um 6 porque o 6 significa que tem 6 letras no nome Wilton. Né? Então, legal. O nome literalmente é para homenagear ele, uma pessoa que traz muita... para mim, uma pessoa que, assim, fora de base, uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadeira, uma pessoa que teve a cada último segundo da vida dele querendo estar presente com a gente e ensinando a gente muito. Eu acho que quando a gente convive, né, com experiências que mostram o afeto, responsabilidade, isso faz uma formação inigualável. E uma coisa que eu vou ouvindo você contar da sua história, que eu estou curiosa, é perceber o seguinte: eu acho que quem dá certo no mercado é porque é bom de solução mesmo, né? A gente sabe que tem que dar resultado e cedo ou tarde o cliente vai ganhando confiança e vai tornando a gente aí um parceiro forte. E se você conquistou isso no mercado, eu queria que você agora contasse um pouco. Como é que você, com o seu jeitinho, de porta em porta, sem network, você sabia o que essas empresas precisavam? Nós estamos falando há 19 anos, que é mais ou menos quando você está nomeando o começo de tudo, e eu sei que tem algumas coisas que de lá atrás aos dias de hoje continuam iguais, né? As empresas nascem novas empresas, empresários mudam, né, de setor, mas conta pra gente como é que você começou a entender as demandas do mercado. Quais são as demandas desse mercado de uma forma mais genérica, ou você pode falar do setor que você gosta até mais de repente, trabalhar, que é o industrial, mas conta pra gente um pouco, como é que você começou a mapear essas demandas e por isso que você começou a ser ouvido como quem traz soluções? Na verdade, é até simples, né? Uma frase que eu levo comigo Trouble is only part to work. Né? Então, se o cliente não tem problema, ele não necessita da gente. Então, assim, em resumo da minha vida eu preciso resolver o problema do meu cliente. Né? Então, seja ele que a gente passe ele pelo marketing, passe ele pelo comercial da empresa dele e passe ele pelo toda a produção que a empresa dele precisa. Né? Porque, querendo ou não, a cara do negócio dele é o que traz a venda. Né? Se ele tem uma roupagem, uma apresentação que traz confiança, traz credibilidade, consequentemente ele vende. Óbvio que ele também precisa ter a equipe dele, precisa ter o time dele muito bem formado, mas a gente sempre está querendo trazer inovações para o negócio dele, a gente sempre está estudando o mercado que esse cliente está inserido, né? E a gente sempre está trazendo soluções. Né? Tanto que hoje os mercados que a gente tem, tanto que o nosso know-how hoje, ele é muito fundamental por conta disso. Né? Por todos esses anos que a gente tem aí de caminhada, a gente sempre entende muito o negócio do cliente, sempre entende muito o setor do cliente. Então, hoje, qualquer cliente que você vier me perguntar, seja do primeiro produto que ele tem ali, que é o mais básico que ele tem dentro do catálogo de produtos deles, até o que ele mais vende, eu sei tudo. Porque, querendo ou não, se a gente que está fazendo marketing não entende do negócio do cliente,
a gente não consegue fazer o marketing. Acho que essa é uma questão central, né? Você precisa ter uma imersão, né? Você tem que sentir para que lado que esse produto está criando, né? Resultados para o cliente final, né? Ou mesmo que ele seja um B2B. E essa imersão ela é muito importante. Isso faz com que você enxergue, né? Pelo olho do cliente. Agora, esse cliente quase sempre na minha leitura, o dono, né, da empresa, a dona da empresa, muitas vezes eles estão assim, né? Atordoados com o corre-corre empresarial, né? Muitos vêm de uma história familiar, né? São estruturas familiares, né? E quando a gente está falando de marketing, tem também uma história por trás disso tudo, que é a inovação e a tecnologia que foi se agrupando, né? Então a gente sai de um marketing que antes eram mídias offline, agora a gente tem as mídias online, né? E eu já vi muito essa briga, né, de lugares não entenderem como é que podem conviver com essas duas áreas do marketing. Como é para você hoje essas duas áreas, o off e o online? Uma coisa faz junção com a outra. É uma complementação. É uma complementação. Não tem como uma coisa andar sem a outra. E é simples a partir do momento que a gente entende o que serve para cada produto. Né? Uhum. Hoje o offline ele é extremamente importante porque o cliente tem que ter material comercial, ele tem que ter folheto, ele está participando de evento, feira. Hoje a gente atende clientes que participam da AgriShow, participam da FenaSucro, participam da MT. E assim, a gente está a todo momento entendendo o mercado de cada cliente, seja ele industrial, seja ele segmento da aviação, seja ele segmento de outros que a gente que a gente tem mesmo, que a gente atende. A gente está ali sempre estudando o mercado de cada um para trazer soluções, às vezes que o cliente também não está nem pensando em estar operando. Você tem uma solução que chama 360 graus. Olha que solução é essa, hein? Conta pra gente o que está por trás dessa entrega que a WG6 faz para o cliente. Elo, é como que eu te falei, né? A gente tem eu sempre tento resolver o problema do cliente. A gente sempre traz soluções. Então, o que seria essa solução 360? Hoje, além da gente operar todo o marketing do cliente, seja ele rede social, marketing offline, campanhas para rede social, onde a gente faz toda a parte de geração de leads, a gente também faz parte de produção audiovisual e também uma coisa que a gente acaba cada vez mais entrando dentro da casa do cliente, que é fazendo o lado de pré-atendimento comercial. Então, o que seria essa solução 360? A gente faz marketing, atendimento pré-comercial e está ali também toda a parte institucional do cliente, né? Toda a parte de comunicação também interna do cliente. Então, com isso, a gente consegue melhorar a parte de campanhas, gerando menor custo. Com esse pré-atendimento, a gente consegue entender o que está performando bem e o que não está performando bem, e entregando para o cliente, não só, porque quando a gente roda a campanha, o cliente recebe lead, às vezes com uma qualidade que não Vem um cliente, mas não é o cliente que compra, né? E isso qualquer empresa de marketing sempre vai ter, por mais que a campanha esteja redonda, vai vir cliente que não é qualificado. A gente faz uma pré-qualificação desses clientes, faz um pré-atendimento e entrega para o comercial dele o contato, o lead, pronto para o cliente atender. Você faz um filtro, então. Um filtro, exato. Quando você lançou isso, conta pra gente alguns cases engraçados, porque é sempre muito bom entender um pouco a história do cliente. Como é que de repente, um cliente que não sabe o que está vindo e aí passa pelo trabalho de vocês? Conta pra gente alguns casos que possam ter feito você assim, Elô, suei, transpirei, contei até 10, dei meia volta, mas vou voltar. E aí conta pra gente um pouco essas experiências que já mostraram aí que na teimosia o resultado também aparece. Sim, Lu. O que acontece? Normalmente, o comercial da empresa, ele está acostumado, às vezes, a receber ligação no telefone e tirar pedido. Né? Ele não está acostumado a pegar o lead, que ainda está passando, talvez, por um processo de entender o que é o produto, entender como funciona o produto do cliente. Então, a gente já fez essa pré-análise de atendimento junto com o comercial e começou a entender realmente qual era o problema. E muitas das vezes, óbvio que não é 100% das vezes, a gente entendeu que não estava tendo um pré-atendimento da forma que teria que ser, instruindo o lead o que era o produto, entendendo o que ele precisava e pegando os dados necessários desse cliente para
isso virar uma conversão em venda. Uau! Então, quer dizer, a gente está falando hoje de uma forma em que você detectou que era muito frio, seco, às vezes é como você falou, a pessoa pensava que era só anotar o pedido, Exato. não tinha que fazer o convencimento, o argumento, é isso? Exato. E muitas das vezes o comercial da empresa também não tem o tempo hábil de fazer esse atendimento. Então, assim, não adianta encher o comercial de contato, de lead, se aquele lead, às vezes, ele tem que perder tempo para fazer aquele atendimento, e deixar de fazer o atendimento de alguns outros contatos que ele já tem na carteira, que ele precisa dar atenção. Então, a gente faz esse pré-filtro, faz esse pré-atendimento comercial para entregar já para o comercial mesmo o contato pronto para ser atendido ali, para ele já realmente dar andamento nos pedidos. E tem alguma história que você lembra, assim? Alguma coisa que você sentiu ou pegou alguém ficando bravo com vocês? Tem alguma história que você lembra? Não, de verdade, a gente não passou por nenhum perrengue, graças a Deus, porque tudo que a gente faz com o cliente sempre tem muito feedback, né? Então, a gente sempre está ali para intermediar, seja o que a gente faz o pré-atendimento ou não, porque a gente ainda tem clientes ainda que faz o atendimento desses leads, né? Só que a gente sempre está em contato com muita frequência para entender como estão performando as campanhas, para continuar entregando qualidade na ponta final desses leads. Talvez seja essa a grande sacada, né? Você não se afasta, né? Você fica perto para ir fazendo... Você faz meio que ali um aspecto, uma imersão mesmo dentro da ação que o cliente tem para você saber o que são as demandas. Porque eu acho que quando a gente quer lidar com gente, principalmente com quem não faz o formato certo, é que ele às vezes se sente, né, ameaçado, né? Então, Sim. essa que eu fiquei te especulando aqui, você não teve nenhum caso de gente brava, né? Porque às vezes o pessoal fica, né, nervoso, fica falando por trás, ei, o que esse cara quer aqui com a gente e tal, até uma hora que a lição chega, né? Porque o resultado aparece. Não, sem dúvida. É óbvio que tem alguns comerciais que falam, mas o lead não tem qualidade, que não sei o quê. Mas, assim, a gente tem que entender que todo trabalho ele passa por um processo. Só que, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum tipo parecido disso. Porque a gente sempre está ali com o cliente, entendendo como que tá as coisas, como que está performando e melhorando aquilo ali. Isso. Bom, se a gente já entendeu que a WG6 tem todo esse trabalho de performar, né, inclusive entrar em áreas que vão ajudando a fazer a escala, né, do processo e chegar ao resultado da venda, eu sei que vocês foram criando técnicas, foram criando métodos, né? E aí eu sei que uma das que você trouxe para a gente falar um pouquinho é o ECOD. ECOD. É o ECOD. Conta pra gente do ECOD. Esse método nada mais faz é sintetizar o que a gente faz hoje, né? O nome, né? Que é uma estratégia criativa orientada a dados, né? Então, o que a gente faz? A gente faz toda a parte de comunicação, faz um criativo que atrai o público final e, em cima disso, a gente pega toda a orientação dos dados que essas campanhas elas geram pra gente, né? Seja ela dentro do nosso gerenciador, né, dentro do Meta, quando a gente fala em campanhas para rede social, entende como que isso está performando. Às vezes lá no gerenciador está tudo perfeito, só que a gente tem que entender como que está na ponta final, como que está no cliente. Então, a gente faz não só a captação do dado que a gente tem dentro do nosso gerenciador, como a gente pega o feedback do cliente. Porque são duas coisas muito diferentes. Você vê muita coisa na rede social de empresas ou mesmo pessoas. Consegui um lead com qualidade X. Só que, ok, no Meta tá lá o resultado, tá indo super bem. Mas e na ponta final? Então, nosso foco é a ponta final. Esse é o grande perigo, né? Muitas vezes a gente que atua aqui, a gente conversa com muita gente, eu converso com muita gente que é da linha do digital influencer e a gente já fez aí conversas a respeito da questão de números, né? Porque o cliente, muitas vezes ele escolhe o digital influencer porque ele vê um número grande de seguidores, né? Mas o que tem menos seguidores, que de repente tem, né, uma comunicação mais assertiva para um grupo mais definido, acaba passando batido porque ele não tem números. Esse erro de números, então, para o leigo, ele está aí, né? As pessoas acham que é número, né? E não a conversão, né? Ele está aí, ele existe. Quando você vê esses anúncios ou essas pessoas mostrando resultado no Meta, resultado que a gente tem lá, dependendo do tipo de campanha, não é resultado na ponta final. Então, a gente tem que olhar para a ponta final. Óbvio, quando a gente fala em e-commerce, aí é outros 500. Aí ali a gente já pode olhar porque a gente faz métricas para entender como que isso está performando no carrinho, como está performando na compra,
Inclusive, a gente tem É mais objetivo, né? A gente, inclusive, a gente tem cliente nesse segmento, né? Que a gente, de um mês para o outro, aumentou mais de 300% o faturamento desse cliente. Levou um susto, quase morreu do coração. Graças a Deus, com notícia boa. Graças a Deus, com notícia boa. Então, assim, em um mês, a gente conseguiu aumentar mais de 300% o faturamento desse cliente. Só que, é aquilo, a gente tem campanhas e campanhas. Como outros segmentos que a gente atende, a gente não consegue metrificar isso lá dentro. Então, essa métrica ela vem sempre da ponta final. Uhum. Que é saber a conversão, né? Tá vendendo? Exato. Vendeu por quê, né? É uma engenharia reversa, então? Acaba que você tem que pesquisar para compreender qual foi o caminho da compra. Exato. Como eu falo, tudo volta ao comercial da empresa. Então, a gente tem que entender como que isso está performando. Quando a gente não fala de e-commerce, a gente tem que estar junto com o comercial. Porque só o comercial que vai auxiliar o marketing a performar bem e vice-versa. Eu já ouvi falar um erro que empresas cometem de não colocar nas suas reuniões de direção, né, de diretoria, pessoas do marketing. Né? Então, meio que o marketing ele é um departamento que é informado depois, né, sobre o que tem que ser feito. Como é que é para você essa visão? O marketing tem que estar na ponta estratégica? Tem que estar ali no meio da coisa, no começo de tudo, na direção? Eu acho que, na minha opinião, ele tem que estar paralelo a tudo. Desde o momento que a gente está falando, em alguns casos, como a gente fala em indústria, em fábrica, até o momento que a gente está falando em alguns outros segmentos, que a gente fala em produtos para venda. Né? Porque, querendo ou não, o marketing bem alinhado com a empresa, a gente consegue entender todo o processo. Porque marketing nada mais é do que apresentar o processo, a solução que o cliente tem, para a ponta final. Então, quando a gente fala em operacional da empresa, se isso for transmitido para o cliente final, isso daí se transforma em venda. Querendo ou não, hoje o que vende? É a dor do cliente ou a solução que o produto traz. Então, em muitos momentos, o processo que aquele produto tem para ser feito, às vezes é um ponto-chave que você gera aquilo ali em venda. Então, tudo que a gente tem de informação que a empresa transmite para a gente consegue transmitir para o cliente. Digamos que isso é um pouco do que foi acontecendo quando as empresas começaram a ser cobradas de certificados, selos. Hoje a gente tem uma questão ligada ao meio ambiente. E aí a gente começa a ver isso surgir, né, de dentro do produto para fora como marketing. É isso que você está explicando? Exatamente. Sustentabilidade, né? Sim, exatamente isso. E hoje, cada vez o marketing está começando a querer entregar uma solução cada vez um pouco mais diferente. Então, trazendo o cliente como o produto sendo explicado para transformar aquilo em venda. Eu acho que nesse sentido a gente está falando, então, de alguma coisa que tem que dar certo. Porque se você consegue pescar todas as etapas, as empresas, quando elas não têm um departamento de marketing, você consegue chegar para estruturar projetos de marketing e, de repente, fazer momentos de campanhas? Ou você precisa de... Como é que funciona a sua entrada na empresa? Então, a gente tem tanto clientes que têm um marketing interno da empresa como clientes que não têm. E assim, a gente traz soluções para ambos, né? Tanto uma coisa em conjunto com o marketing, que a empresa já tem um marketing interno, quanto as empresas que não têm um marketing interno, que a gente também faz esse papel. Né? Porque, como eu te disse em toda a conversa, a gente traz soluções. Né? E a gente traz soluções de forma ampla. A gente atende o cliente tanto com marketing, quanto precisar de prospecção, precisar participar de evento. A gente tem uma equipe toda voltada para auxiliar o cliente em todo momento. Porque, de novo, você está comentando uma coisa que, para quem não entendeu ainda, né, marketing não é marketing digital, né? Marketing é como você estratégia, né? Aquela que a gente chamou aí de a jornada, né, do produto até o cliente. E, na maioria das vezes, as pessoas pensam que hoje só fazer um AdWords, né, ter um site, resolve. E você está contando que vai muito mais além. Você está falando desde, inclusive, movimentar a equipe comercial, assim como colocar esse cliente em situações outras que não são necessariamente um marketing tradicional. Você está falando de eventos, né? Essa área de eventos, ela é importante de que forma? Para quando a gente está pensando em marca, para a gente está pensando em produto, como é que funciona isso?
O evento ele é essencial para qualquer empresa hoje que, independente de que tipo de marketing ela venha fazendo, ela participar. Hoje, evento é para network, é para gerar negócio. Tanto que a gente tem um evento que a gente fez esse ano, né, que foi a segunda Expo Central de Negócios. Sim. Né? Ano que vem ela está aí de novo. E todo evento ele é essencial para qualquer empresa e para qualquer marca. Né? Hoje a gente faz AgriShow, faz MT, faz a Expo, e a gente participa de outros eventos da região, outros eventos até que a gente sai fora do estado também. Isso com os clientes. Né? Então, esses eventos são extremamente importantes para a geração de marca, geração de relacionamento, né, que é o networking. Então, isso é uma outra coisa que a gente percebe também, que dentre as mídias que a gente tem, os canais de comunicação, muito se fala da mudança que isso tem acontecido em função da chegada da internet, né? E, ao mesmo tempo, fala-se das mídias que são chamadas mídias tradicionais, como televisão, rádio, revistas, o próprio panfleto. Vamos falar um pouquinho de como que está essa sua visão. Eu continuo acreditando que, como você já respondeu agora há pouco, que as coisas elas são complementares, né? Não vamos ficar só numa ou noutra, mas como que a gente vai pegar fases, às vezes, de uma campanha e usar tudo isso. Eu esqueci de citar o caso do outdoor e tal. Eu sou sempre muito curiosa. Como é que é a tua visão sobre o que o mercado está fazendo com as mídias offline, que é o caso da TV, do rádio? Como é que está se adaptando com essa meio que ilusão que, no primeiro momento, parecia ser a solução de tudo, que são as redes sociais? Porque quando você tem um produto agro, ou um produto industrial, esse cliente, tecnicamente, ele não é tão a ponta final do varejo como a gente vê, às vezes, as redes sociais dando conta. Joga para mim um pouco essa conversa. Eu sou curiosa aí para poder... Elô, eu acho que cada vez mais essas mídias como TV, rádio, outdoor, principalmente o mundo digital que a gente vive, elas estão entrando cada vez com um peso muito relevante hoje em dia. Antigamente as pessoas entravam nessas mídias para vender, porque era a única solução que ela tinha para vender. Né? Hoje essas mídias estão entrando com cada vez mais peso para você gerar o lado institucional da sua empresa. Né? Então hoje, se você só fica na rede social, é extremamente importante, é uma rede que vende muito, hoje é óbvio que é o nosso carro-chefe aqui dentro, né? Só que se o cliente ele tem um budget para a gente entrar nas outras mídias, é extremamente importante ele estar ali. Porque é ali onde ele vai criar o posicionamento da marca dele, ele vai criar o lado institucional da empresa dele. Óbvio que também vende, mas eu acho que esse peso para o lado institucional está cada vez mais forte dentro dessas mídias. E por que o institucional então é importante? Aí agora o que interessa. Mas eu não preciso do institucional. Eu quero vender, Gabriel, quando o cliente chega para você desse jeito, te apertando. Se você não trabalha institucional, que óbvio, a gente também consegue trabalhar na rede social, você não cria posicionamento. E tá aí que hoje a Coca-Cola é a que mais vende. Porque ela tem um institucional extremamente forte. McDonald's. Né? Boticário, né? A gente olha aí marcas que a gente pode citar que me vieram rápido à cabeça, né? E são marcas que são cada vez mais atreladas, como aquilo que a gente conversou na conversa, né? Com selos, apoiando instituições. Né? Eu tive esse final de semana num evento que teve num dos shoppings aqui da região e é um evento muito legal. A gente viu que teve gente, aquela coisa toda. Mas aconteceu algo engraçado, mas não é o primeiro que eu passo por isso, por perguntas assim. Mas eu não fiquei sabendo desse evento. Não, mas eu não fiquei sabendo desse evento. E uma das coisas que eu avaliei, que nesse caso desse que eu falei em especial, que é o evento que eu falei que tive e participei e tudo mais, eu acompanhei o lançamento do evento e eu senti falta da assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa, para eu que trabalho como canal de mídia, tem o programa, né, além do podcast, aquela coisa toda, a gente percebe que o profissional, né, que monta a pauta, ele nos dá informações. Sabe quando você falou aquela história de conhecer o produto? Sim. E aí a gente estava lá no lançamento, no dia, né, e a impressão que a gente tinha era justamente assim, eu estava ali, eu estava experienciando o lançamento com a bebida, com a comida, com as pessoas presentes, mas eu não sabia do que se tratava
eu não conseguia contar para as pessoas. Olha que engraçado, né? Fazer a fofoca, né? Eu não conseguia fazer a fofoca, né? Que eu acho que isso é marketing, né? É contar para o outro, essa divulgação que sai de boca em boca, né? Então, quando a gente olha essas grandes propagandas institucionais, eu vejo que elas conseguem criar essa identificação, né? Ela cria um porquê das pessoas falarem umas para as outras. E isso, para mim, foi muito forte. E a gente tem comentado muito assim, esse caminho que o mercado em algum momento está indo, em que parece que, como eu não tenho mais a imprensa, está tudo hoje no meu canal, está no meu YouTube, está na minha rede social, né? Eu não preciso falar para fora. Eu acho que é um erro. Total. Total, porque é aquilo, né? Se você não tem um posicionamento bem definido e você não está em vários canais divulgando o que você está fazendo, principalmente quando a gente fala de evento, de posicionamento de marca, você não é lembrado. E por mais ainda pelo que você passou, você não tem informação. Né? É muito ruim, isso aconteceu também aqui na nossa região. Aqui, a gente teve um evento muito grande que você não ouvia falar do evento. E tem grandes marcas participando daquele evento. Então, assim, é uma falta de posicionamento que cada vez as empresas estão tendo mais, elas não estão divulgando o produto delas, e uma hora a conta chega. Aí uma hora essas pessoas vão voltar a procurar uma empresa de marketing decente, vão voltar a procurar uma imprensa, alguém que posicione eles no mercado, porque uma hora isso daí vai ficar, porque eles estão na bolha deles. Hoje, rede social, ele não entrega nada mais do que 0,5% para a audiência deles. Então, se não tem um tráfego pago bem feito, não tem uma agência de marketing bem feita, não tem uma assessoria tem um registro, por trás... Né? Porque a assessoria de imprensa, ela cria registros. Então, assim, a gente recebe a pauta, joga no portal do site, a gente faz uma matéria, isso vai, né, para a TV, vai para o Google depois, porque vira uma matéria, né, que vai entrar no canal do YouTube. Então, assim, eu faço muito. Às vezes a gente tem assim, situações muito interessantes. Você vai procurar referência de shows, teatros, assim, gente, mas eu não estou conseguindo achar nada. Aí o pessoal joga nas tiqueterias, né, que é onde vende os ingressos online. Aí você pega lá 4, 3 linhas, né, falando muito breve daquele evento. Uma outra coisa que eu sinto que as empresas também têm apanhado, e isso é uma coisa que também está na mão tua, aí você deve estar pensando isso melhor do que a gente quando está falando desse tema, é assim, eu sinto hoje uma dificuldade entre atualização de informação em sites, e onde, de alguma maneira, parece que os sites ficaram para segundo plano. Aí você vem para a rede social, você procura informação, não cabe a informação. Exato. Eu já passei por isso. Eu queria informação, eu queria o endereço. Olha a coisa mais simples no mundo. Eu fui no site, aí tinha lá 50 endereços, porque a empresa tem vários. É o site institucional, ele é grandão, então ele tinha mais de um endereço. Aí, beleza, fui na rede social, a rede social falava de tudo, menos do endereço. Eu falei assim, gente, não pode ser. Isso não está acontecendo, né? Então, assim, como que mesmo a gente tendo essa conversa da necessidade de atender esse público cada vez melhor, como que ainda se cometem erros que estão separando essa informação do produto do cliente final? Falta de processo. A resposta é curta e breve. Se a empresa não tem processos e a empresa de marketing não ajuda a colocar processos na comunicação, você tem uma lacuna. Essa lacuna ela precisa ser preenchida. Então, sempre que a gente pega um cliente, a gente precisa entender hoje o que ele faz, quem que é a persona desse cliente, né? Quem que é o público-alvo, ou o público que ele atende, o que está faltando dentro da solução, dentro seja do site, da rede social, e aonde a gente precisa chegar. Né? Então, a gente cria processos ali dentro, coloca esses processos em práticas, e aí dali, quando isso tudo está redondo, a gente consegue ir para cima para trazer lead e gerar vendas. No mercado que a gente tem hoje, que você está atuando, você citou bastante o setor agro, você citou bastante o industrial. A WG6 ela formou uma história a partir dos estudos, da experiência prática de mercado e de experiências com estratégias, né? Como é que hoje, para você, quando o cliente chega, né, ele é lógico, ele tem uma expectativa. Conta para mim um pouquinho como é que você consegue gerar aí, em que espaço de tempo, experiências que já mostram para o cliente que vocês estão acertando aí a direção da venda. Lu, eu acho que assim, o maior feedback que a gente tem é a indicação dos nossos clientes. Né? Hoje, os nossos segmentos mais que a gente tem maior presença é o segmento do agro, o segmento industrial e o segmento da aviação. Né? Então, assim, a gente tem sempre
esses clientes estão indicando a gente. Então, assim, eu acho que isso é o maior definidor do que a gente está indo para o caminho certo e está fazendo bem feito. Só que a gente não para. A gente sempre está trazendo inovação para dentro da empresa. Aquilo que eu te falei, hoje a gente faz o pré-atendimento comercial, que hoje, pelo meu conhecimento, nenhuma empresa do segmento de marketing faz isso. Esse é diferenciado. A gente faz toda a parte de gestão de tráfego, faz a parte de criação, faz a parte de tendo feedback sempre presente ali com o cliente, e a gente está trazendo o audiovisual para dentro da empresa também. É um segmento que a gente já atua há um tempo, porém agora ele está cada vez mais forte. Então, assim, a gente está trazendo mais uma nova solução para o nosso cliente, onde a gente vai juntando cada vez mais as coisas. Né? E aí não fica só aqui, é aquilo que a gente vem conversando na conversa. Né? Isso vai, por exemplo, para o programa de vocês, vai para a rádio, a gente está gerando muito conteúdo para os clientes, voltado também para esses outros meios de comunicação. Então a gente não fica só dentro da nossa casinha. A gente está dentro de casa, coloca toda a casa do cliente em ordem e a gente cada vez mais vai expandindo esse universo do cliente, para ir para as outras mídias, para a gente sempre estar captando e gerando tanto a parte institucional do cliente quanto vendas. Isso pode-se dizer que é o que você denomina o processo de estratégia. Isso é o estratégico que a WG6 traz para o cliente? Levar ele para esses vários pontos da divulgação ao atendimento ao cliente final, é isso? Sim, sem dúvida. Né? A gente tem que estar presente em tudo e sempre preocupado na entrega final. A entrega final é um ponto-chave que a gente tem que ir ali dentro. A gente tem que entender qual que é o resultado que o cliente está tendo. E eu fico muito preocupado em resultado. Né? Não fico muito preocupado em como que a campanha está performando, essas coisas. Isso é importante, a gente tem que entender como está performando. Mas é aquilo que eu te disse. Tem que estar entendendo como está o resultado na ponta final. O custo, independente de qual que é o custo, se esse custo está trazendo retorno. A palavra que a gente sempre tem que levar com a gente é qual que é o retorno que o cliente está tendo. Quando você chega numa empresa que te convida pela primeira vez, Gabriel, né? Aqui no Pod Elô você pode contar, tá? Que a gente tem curiosidade mesmo. Em média, como é que é essa primeira fase? Quanto tempo dura para você mapear? Quanto tempo leva? Dura não, né? Quanto tempo aí é previsto? Assim, Elô, quando eu chego, a primeira etapa do projeto, então, é conhecer o produto, a empresa, as demandas do cliente, e aí, a partir daí, começar a estrategiar. Até que é muito rápido. Tá? A gente tem uma série de briefings que a gente tem com o cliente para entender sobre o negócio dele, até porque ninguém entende mais do negócio dele do que ele mesmo. Sim. Mas aquilo que eu venho te falando, a gente está no mercado desde 2013. E o mercado, a gente sempre tem um foco maior em determinados mercados. Então a gente conhece muito sobre esses setores, sobre esse segmento. Então isso tudo auxilia a gente a aumentar a velocidade do processo, tanto de entrega do cliente como entender o produto dele. E quando a gente fala em entender o produto do cliente, a gente tem alguns momentos de imersão dentro da empresa. A gente entende o processo dele, entende como que é feito, como que é fabricado, o que o cliente precisa entregar para o cliente final, qual que é a dor do cliente final. Tudo isso auxilia a gente a cada vez mais colocar no trilho certo para esse processo ele estar cada vez mais rápido e o retorno desse cliente ser cada vez mais rápido também. Não tem um prazo, isso vai depender muito do segmento, do cliente mesmo, de onde ele está atuando, de que forma ele precisa atuar, porque cada cliente tem uma dor e cada cliente precisa de chegar num ponto final exato. E a gente está ali para auxiliar esse processo. E quando você fala que vocês trabalham estrategicamente com dados, significa que não tem por que errar, né? Você está vendo como é que as coisas vão se desenvolvendo em números, né? É isso? Exato. Tem como ir mapeando e refazendo a estratégia. Exato. A gente, óbvio que não são todos os clientes que abrem para a gente, mas grande parte deles a gente consegue entender como está sendo o resultado, o retorno desses números. E dali a gente consegue cada vez mais melhorar a performance desses clientes e entregar na ponta final mais qualidade no serviço. Bom, agora vamos falar um pouco do Gabriel Lima, né? Esse que é um empresário que empreende na área do marketing. Como é para você quando você está olhando a sua jornada já de 19 anos? Conta para mim um pouquinho das suas histórias. Gabriel, se fosse hoje para você trocar tudo isso que você faz, você trocaria por qual outra área? Difícil. Eu sou um cara que estou aqui para empreender. E não só empreender, como tentar entregar o máximo de soluções. Talvez, se em algum momento
eu saia, nunca vou sair do marketing, nunca vou sair do empreendedorismo. É uma paixão, então. Mas se eu tiver algum momento que eu tenha mais uma outra solução para trazer, com certeza vai ser uma solução, uma atividade que traga solução para algumas pessoas aí ou para várias pessoas. Continua sendo buscar soluções, se não é no marketing, através de outras coisas. Exato. E a sua história, qual é a sua cidade de origem? Por onde que você caminha nos dias de hoje? Sou de São José do Rio Preto, só nascido, nunca morei lá. Inclusive, a primeira vez que eu frequentei lá foi recente, por coisas da vida. Hoje eu tenho cliente lá, inclusive muito amigo, que foi também uma das únicas oportunidades que eu tive de ir para lá, foi por conta dele. Então, assim, a vida me levou para um lugar que eu nunca conheci, que eu sempre quis conhecer, e graças a Deus por conta do trabalho, né, também. Foi uma junção muito legal aí, que uma coisa que eu tenho na minha vida é trabalhar. Sim. Amo trabalhar, amo arrumar soluções para as pessoas, e quanto mais portas a gente tem e mais abertura a gente tem do cliente para trazer soluções, a gente está ali para fazer isso. Então, e aí você nasce em São José do Rio Preto? Vou para Itápolis. Fico em Itápolis ali até meus 8 anos e venho para Ribeirão Preto. Né? Até hoje, agora com meus 31 anos. E aí aqui a coisa acontece. Aqui a coisa acontece. E, bom, para você fazer essa ponte para o setor do agro, eu imagino que você também viu uma mudança de mercados. Exato. Ribeirão Preto é uma cidade mais de serviços, é isso? Ribeirão Preto é uma cidade mais de serviços e comércio, varejo, né? Sim. Essa solução veio porque eu nunca fico parado. Eu sempre estou atrás de trabalho. E em 2015, pelo problema que a gente passou na política, eu vi que o varejo estava cada vez mais fechando, tava tudo fechando porta. E aí eu comecei para o setor industrial. Comecei para a indústria. Falei, mas peraí, se isso daqui não está dando certo, óbvio que a gente queria passar por um momento de auxiliar esses clientes, de entrar nesse mercado, mas era um momento que as pessoas não estavam tendo condições para investir na empresa porque não estava gerando receita. É complicado, né? É complicado, foi um momento muito triste nessa história, nesse ano. Só que a gente começou de novo. Foi numa época que eu comecei, que eu ainda estava batendo de porta em porta. E aí que eu fui para a indústria. Fui lá, comecei a bater de porta em porta, que ali eu entendi que aquele mercado ainda estava aquecido, aquele mercado ainda estava bom, e graças a Deus passei por esse momento. Infelizmente, muitas pessoas não tiraram coisas boas dali, mas foi um momento que a gente conseguiu entender que o mercado ele teve uma virada, e foi ali que a gente começou a atender esse tipo de segmento. Né? Que esse segmento trouxe outros segmentos também para a gente, também de empresas grandes também, tudo por conta desse momento da indústria, momento do agro. A gente conseguiu também atender outros mercados, também tem sinergia com o agro e também tem sinergia com outros mercados ali que a gente atende hoje. Uma coisa que também eu sou curiosa, que você pode me contar um pouco mais. Quando a rede social surgiu, ela também trouxe alguns estilos, né, para poder aí estar presentes, né? E uma das coisas que a gente começou a perceber é que a rede social, igual a um reality, ela seria um palco, né, para que pessoas vissem pessoas, né? Então, a gente sai daquela visão da caneca para quem faz a caneca, né? A gente sai da visão da caneca e de quem faz a caneca para quem dirige, faz a gestão, né, da empresa da caneca. E aí a gente talvez fale de uma das coisas que tem sido aí, para muitas pessoas, um certo fator de medo, que é o falar em público, é o apresentar-se em público, né? Como é que você está convivendo com isso? Porque, de repente, tem sido uma demanda, quando você está falando muito da bandeira institucional, que as marcas ponham rostos, né? Exato. Como é que você tem lidado com isso? Conta pra gente. Mais uma solução que a gente está trazendo, né? Que a gente já vem trazendo, que é a parte do audiovisual, né? Porque antigamente as marcas elas precisavam vender produtos. Hoje ela não tem que só vender produto. Hoje ela tem que vender a parte emocional. Então, se a gente não trazer isso, a gente vai chegar um momento que a gente vai ficar para trás. Então, o cliente ele precisa entregar isso para o cliente dele, né? Tanto que uma outra objeção é que um outro ponto que eu sempre coloco é que quando eu vou atender você, quando eu vou atender a sua empresa, eu não estou atendendo
O meu objetivo não é entregar o melhor para você, entregar o melhor para o seu cliente. Isso então, já é bem diferente, né? A gente está cada vez... subverter a ordem, né? Sim, a gente está sempre buscando um passo além. Então, eu não quero que o meu cliente esteja satisfeito. Eu quero que o cliente dele esteja satisfeito. Uhum. Porque o cliente dele estando satisfeito, o que vai acontecer? Ele vai comprar o produto dele, aí o meu cliente vai estar satisfeito. Uhum. Então, a gente meio que começa a olhar não só para a empresa que está me contratando. A gente olha para o cliente dela. E qual é realmente a grande estratégia por trás da figura humana? Por que, de repente, a gente teve há pouco tempo... eu acho que uma das mais marcantes foi o Madeiro, né, que é uma marca de hamburgueria, né, um restaurante gourmet e tal, hamburgueria gourmet. E aí, de repente, esse dono, aí a gente, um pouco antes, o da Wizard também já estava aparecendo como palestrante. Parece que a primeira saída é palestrar, né? É o homem de negócios, a mulher de negócios. A gente tem programas que é aquele Shark Tank, né? Que ali estão os empresários, os tubarões mesmo. E como é que é? Você sente que esse é um caminho, que talvez não tenha mais volta, que tem que ter essa pessoalização mesmo? Não tem mais volta. Tanto que você vê um outro aí dos grandes aí, que é o Adib, que é o dono da CIMED. Isso. Né? É um cara que também não precisava. E ele está ali cada vez mais à frente da empresa por vários motivos. E não é só pelo marketing que a gente entende como marketing de vendas. Ele está ali, o produto que ele faz, não só ele, como todos esses outros, ele incentiva a parte de vendas, ele incentiva toda a parte e traz a cara para a empresa. Uhum. Óbvio que vai ter muito empresário que não vai querer aparecer. Ele não vai querer ser a cara da empresa. Só que aí ele delega isso. Ele sempre vai ter que ter alguém que demonstre a cara da empresa e que transmita o que a empresa precisa ser transmitida. Uhum. Né? Então, em muitos casos, principalmente hoje em dia, a gente falando de grandes empresas, a gente tem muitas pessoas que são conservadoras que estão à frente dessa empresa. Então, só que assim, a gente sempre tem que ter alguém para que ele consiga delegar, para a gente sempre ter esse posicionamento e mostrar a cara da empresa para o mercado, seja ele para o cliente final ou seja ele para incentivar a empresa a ir um passo a mais. Eu acho isso muito enriquecedor, porque no fundo a gente começa a entender que é como você falou, né? Pessoas compram de pessoas, né? Exato. Elas buscam nessa questão que parece às vezes pequena, né, para as marcas, institucional, não, mas é institucional que demanda, né, nesse esforço, né, essa liga, né, que mostra que a empresa é mais do que o produto, né, ela é um conjunto de ações que ela realiza, né, eventos que ela está presente, posicionamentos, né, que são até inclusive ideológicos, né, assim, eu quero comprar de quem está mais ou menos pensando como eu penso. Então, eu acho que a gente está numa época agora que, como você mesmo aqui apontou, esse é um passo importante para as empresas, né? Elas terem aí esse rosto, né? Elas criarem essa conexão. Às vezes eu vejo as pessoas falarem, por exemplo, do Magazine Luiza, é a Luiza, né? Porque é a Luiza, né? E a pessoa fala, porque o Pão de Açúcar, né? A Billie Jean, ok, fala-se como se fosse uma pessoa de casa, mas eu gosto dessa sensação de que as marcas conseguem criar essa aproximação, porque também cria a responsabilidade das marcas com o consumidor, você não acha? Porque você vê a cara do proprietário, só que aí você vê agora, depois no Shark Tank, que ele fez sociedade com a Decor Colors, né? Ele se tornou um dos donos, e ali você tem muita cara do fundador. Uhum. Né? Você vê ele muito mostrando o produto, mostrando como que faz. Então você vê que cada vez mais você tem a cara de alguém ou mostrando como o produto funciona, ou a cara do próprio dono da empresa operando o produto. Você vê as pessoas cada vez mais colocando o produto em prática, cada vez mais o produto sendo mostrado como ele realmente funciona e o que ele pode entregar de benefício para o cliente. Bacana. Gabriel Lima, aqui no Pode Elô, a gente pode ir muito mais, mas a gente vai pensar aqui juntos para essa fase final do bate-papo. Quando a gente falar em WG6, Gabriel Lima, resume para mim o que a WG6 faz pelas empresas. A gente traz marketing voltado às soluções. Acho que é isso. Eu acho que eu não colocaria um ponto a mais, uma vírgula a mais aí nessa frase, porque são as duas coisas que a gente tenta trazer. Soluções voltadas em marketing para o cliente. Muito bom. Gabriel,
parabéns por todo esse percurso, né? Por essa coragem de porta em porta, né? Fazer a sua jornada profissional, empreender e hoje empresariar com a força que você tem aqui na região interior paulista. A gente aqui do Pod Elo fica muito feliz de poder receber você para conhecer seu trabalho e poder dividir com quem está nos escutando, né? Para quem está nos assistindo, um pouco mais de tantas informações ricas que mostram como que está a evolução do marketing e como que empresas que estão interessadas em resultados não podem dar bobeira, né? O caminho, a trilha está aqui dada por você. Não podem. A gente as empresas todas têm que estar voltada, pensando sempre cada vez no marketing, junto com o lado comercial, e sempre estar presente aí em todos os eventos, feiras, mídias, seja ela rede social, seja ela TV, rádio, outdoor. A gente está aqui à disposição aí para arrumar soluções para os nossos clientes. Muito bom, parabéns. Então, muito obrigada, Gabriel. Obrigado. O Pod Elo, que você acabou de acompanhar, é um lugar onde você vai encontrar bate-papos relacionados à carreira, profissões, indústria, soluções, marketing. Olha quanta coisa boa. Assista sempre, acompanhe e compartilha, porque o Pod Elo é feito para você e é muito bom você aqui acompanhando com a gente. Mais uma jornada. Gabriel Lima, então, até a próxima. O Pod Elo te agradece por esse bate-papo. Obrigado, eu.